E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre o primeiro artigo do canal, né? Em um assunto totalmente assim. Não é um assunto novo, mas é um assunto meio um pouco diferente do normal, né? Na questão da teoria da consciência, em considerar a parte metafísica da coisa de uma forma realmente mais forte, né? Do que a filosofia prega. Enfim, aqui a gente vai falar sobre a hipótese metafísica, né? E eu tive ideia dessa parte aí, eu tenho que até aumentar essa parte porque tá muito pequena. Eu só coloquei aí por. Tem só mais algumas linhas além do que tá na tela. Mas é a hipótese metafísica, né? E essa hipótese é citada num paper de Chalmers, né? David Chalmers, lá em 2000 e pouco. Foi um paper que eu vou explicar mais ou menos o background dele, né? Mas enfim, Chalmers, né, David Chalmers, um dos caras importantes na teoria da consciência, em um dos seus artigos, ele fala sobre a natureza da percepção da realidade, o que é chamado de hipótese metafísica, né? A hipótese o que seria a fundação da, é, tipo, a metafísica seria o que realmente explica a forma como o mundo funciona. Essa não é a minha opinião, tá? De repente nem é de Chalmers, mas a questão aqui é que esse capítulo aí no paper do Chalmers ele é relacionado a teorizar, né, relacionado com a parte metafísica do mundo que agiria aí na física normal, né, que a gente consegue conceber para produzir a realidade. Eu não acredito nisso, tá? E foi só uma colocação de Chalmers, só uma tese, assim, uma teoria. Na verdade eu não uso nesse sentido. Foi a única coisa que eu achei assim relevante, de alguém relevante na área, relacionado à questão metafísica, né? E outros papers que eu ainda tenho que pôr como referência, é a questão que ele fala que no problema da consciência, da parte da qualia, é, é, cientistas deveriam considerar a parte metafísica. Por que a gente não pode considerar a parte metafísica? Por que a metafísica é tão assim, sabe? Não, não tem como ela realmente ser considerada. E eu também concordo que a metafísica pode ser usada para muitas ideias erradas, né? Sobre a forma como a realidade acontece. Mas esse não é o nosso propósito aqui. Nosso propósito aqui é só descrever que existindo propriedades chamadas na filosofia e na teologia como alma ou espírito, elas poderiam agir na consciência. É isso. Então não tem nada a ver com metafísica agindo na física, não tem nada a ver. O objetivo desse artigo não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a relação, né, academicamente possível de como a alma e o espírito agem no cérebro, né? Aí você tem que falar, não, mas primeiro você tem que provar que elas existem, né, a alma e o espírito. Essa é uma outra questão que a gente pode, a gente não consegue responder agora, obviamente. Eu só estou pegando algo da teologia e da filosofia e tentando aplicar na mente, né, como algo que talvez poderia descrever como a mente funciona na parte da qualia. Lembrando nos outros vídeos, né, que a gente viu que até agora nenhuma teoria consegue explicar como a qualia realmente acontece. Enfim, é, então a parte de Chalmers lá vai falar relacionada a como a realidade realmente funciona, né, como ela existe. Aí eu vou falar aí que nós talvez não deveríamos acreditar na Matrix, né, lembrando que esse paper aí dele foi, eu vou mostrar o contexto dele relacionado à Matrix, o filme, né, mas o que a gente vai chamar da nossa teoria é propriedade metafísica, que eu já falei também anteriormente. E aqui é o paper do Chalmers, né? Brand and Vets, no primeiro capítulo, a Matrix como metafísica, né? Então esse paper aqui ele foi escrito provavelmente com um conjunto de filósofos também, na época, né? Relacionado ao filme Matrix, né? Então filósofos exploram a Matrix. Enfim, eu só usei ele como gancho aí para tentar dizer que a gente poderia sim crer em propriedades metafísicas se
não agindo no mundo, tá? Na minha opinião, não agindo no mundo, isso daí é idiotice, nada a ver. Mas estou falando, as propriedades metafísicas que eu estou falando, que existindo poderiam agir na mente, é a alma e o espírito. E só agir em uma pessoa só. Então, seria a forma mais fácil de definir é que se nós cremos que na antropologia a gente poderia definir o ser humano como corpo, alma e espírito, a gente poderia dizer que alma e espírito agiriam na mente e produziriam consciência, produziriam a experiência, a parte subjetiva da mente. Não os processos físicos em si, daí a parte da próprio corpo, tem que considerar isso também, mas que a alma e o espírito poderiam ter relação. A gente não procura provar a alma e o espírito aqui nesse artigo, pelo contrário, a gente só quer dizer que existindo isso, nem sei se pode ser provado, existindo essas duas propriedades, elas poderiam agir na mente e assim como a filosofia, a teologia descreve, a teologia que descreve muito bem, com muitos detalhes, a forma como essa propriedade existe. E aí agora a gente vai para a parte matemática, né? Que é a parte mais importante da teoria. Sem ela o resto é inútil. Enfim, não adianta a gente... Porque esse artigo não busca ser de filosofia. Pelo contrário. A gente quer tentar mostrar, né, como essas propriedades agiriam na parte matemática e relacionada à neurociência. A questão aqui que eu ainda vou trabalhar um pouco mais em novas equações, né? Então as que eu mostrar aqui, mais pra frente nos vídeos, vão ser só ao começo, né? Esse artigo aqui é só um manuscrito. Então eu tenho que aumentar ele pelo menos em umas 12 páginas aí, só da parte de matemática. Mas enfim, citando um artigo aí de uma brasileira, né? Acho que é Valéria o nome dela, na Universidade do Rio de Janeiro. Citando um artigo dela que está nas referências. É um artigo muito bom, por sinal. Ela vai dizer que o nosso cérebro, né, ele tem cerca de 120 bilhões. Normalmente, a contagem normalmente é 100 bilhões, né? Que as pessoas falam assim na língua mais popular. Mas aí, nesse estudo, ela mostrou que, na verdade, é mais ou menos 120 bilhões de células neurais, né, no cérebro humano. Lembrando que de animais para animais varia muito, e ela vai falar muito disso nesse artigo, recomendo bastante. Ela também vai falar nesse artigo da questão de cérebros de tamanhos diferentes não definirem a inteligência do animal, né? E também que não só tamanho não é documento na questão do cérebro, mas também o número de neurônios também, a densidade neural também não é documento, no geral, tá? E vai dizer que em números gerais, o número de neurônios no cérebro, né, não é o que faz a gente consciente ou inteligente, mas como os subsistemas no cérebro estão organizados. Então, não importa muito o tamanho do cérebro, né, e a quantidade de neurônios, embora eles sejam importantes. O que importa é o design desse sistema, né, e como esse sistema age com outros subsistemas da mente para conseguir desenvolver o ser humano conseguir viver, né? E aqui uma equação muito famosa na neurociência, né? Aqui eu provavelmente eu já vi isso daqui na física, igual, idêntica. Eu vi isso daqui, eu estava fazendo um curso de física recentemente, eu vi isso daqui. Equação de entropia também é a mesma coisa, não dá nada. Tirando a parte do log, né? Se não me engano era só a soma de PI, alguma coisa PI, enfim. Mas enfim, esse aqui é a soma da entropia no sistema da mente, né? no sistema neural. Então esse H define a soma das propriedades que definem a entropia no cérebro, né? Então a entropia seria a organização dinâmica das densidades neurais no cérebro, né? Em uma imagem, né, eu poderia definir usando esse artigo aí do Ludovic Pen. Então pense em algo bem estruturado, como o cérebro, né? Bilhões de neurônios, 120 bilhões aproximadamente, com trilhões de conexões, enfim. Então você aumentando a entropia no sistema, então aumentando o valor relacionado a PI, que seria relacionado aos neurônios em si, né? Você aumentando esse parâmetro, você tem uma
uma entropia maior, né? Não só, na verdade, não só aumentando π, né? Mas acho que quanto mais o sistema ficar realmente com entropia maior, ele vai ficar mais expandido aí, dá pra ver, né? Vai ter mais coisas acontecendo nesse sistema, né? Então, o sistema com entropia ele tem uma dinâmica maior. Então, isso é bem simples. E no próximo vídeo a gente vai ver um paper que a gente já revisou no canal, nos vídeos sobre teoria da integração da informação, que a gente vai pegar uma equação dele para falar sobre algumas coisas. Então, enfim, era isso. Até o próximo vídeo.